Nesse vídeo, vou te mostrar todos os detalhes presentes no terceiro episódio da série The Last of Us. Depois da morte de Tess, Joel e Ellie seguem caminhando chegando até um riacho. E podemos ver que a mão de Joel ainda está machucada, devido aos socos que ele deu no soldado da Fedra no final do primeiro episódio, por lembrar do ocorrido com Sarah. Vemos Joel pegando algumas pedras de dentro do rio e a empilhando. Essa é uma prática utilizada por alguns viajantes para marcar o caminho que percorreram, mas também era utilizada por algumas culturas antigas como símbolo de sepulturas, nesse caso a de Tess. Seguindo o caminho, ele pergunta para Joel sobre a cicatriz na sua cabeça. De onde veio a cicatriz na sua cabeça? No jogo, também podemos ver uma cicatriz presente no nariz de Joel, que ocorreu no dia da morte de Sarah. E essa cicatriz presente em seu rosto é antes do encontro com Bill e Frank, visto que ele já tinha essa cicatriz. Dentro da fazenda, Ellie encontra um fliperama do Mortal Kombat 2. Já jogou esse aqui? E comenta que ela tinha uma amiga que sabia tudo sobre esse jogo, Eu tinha uma amiga que sabia tudo desse jogo. se referindo a Riley, que veremos a história num episódio futuro. Ellie pergunta se tem algo ruim dentro do local. Não tem nada de ruim aqui, né? Só você. Ah, que engraçado. Mesma piada que Joel fez no início do segundo episódio. E não tem nada de ruim aqui, não? Só você. Ah, engraçado. Mas a fala de Joel também pode se referir à humanidade em si, já que vimos mais à frente o que os soldados da Fedra fizeram com as pessoas que moravam na cidade de Bill. Voltando um pouco, quando eles ainda estão na estrada de terra, Ellie pergunta. Tá procurando o que, então? Gente. E isso devido Joel estar ciente do perigo que as pessoas podem causar. Quando Ellie entra no quarto, ela percebe uma passagem presente no chão. E por mais que ela seja uma criança, ela olha o local e percebe uma lata de lixo que ela pode usar para subir de volta, preparando um caminho de fuga, ao invés de se jogar sem pensar. Ellie encontra uma caixa de absorventes. Boa porra. E um infectado preso nos escombros, sendo esse um perseguidor. Fiz um vídeo explicando cada estágio da infecção, vou deixar o link na descrição. Ellie aproxima sua faca até o rosto do infectado, e o infectado segue a faca com seu olho, mostrando que o fungo ainda está controlando o hospedeiro pelo nervo óptico. Joel guarda seu fuzil, por não ter muita munição para ele, Não tem muita munição pra ela por aí. fazendo referência ao jogo, que quando sua arma fica sem munição, você precisa selecionar outra. Seguindo viagem, Ellie pergunta para Joel como a infecção começou. Como que começou? Ela ainda comenta que possa ter começado através da mordida de um macaco, Quem mordeu a primeira pessoa? Foi um macaco? Aposto que foi um macaco. podendo fazer referência ao planeta dos macacos, onde a doença que contamina a raça humana veio de um vírus presente nos macacos. E Joel comenta uma teoria que vimos no início do segundo episódio. Provavelmente um ingrediente básico como farinha ou açúcar. Di mana? Di pabrik tepung dan gabah di barat kota. E perceba que Joel dá uma pausa antes de falar das panquecas, Pão, cereal, massa de panqueca. por lembrar do último dia com Sarah. Cadê a massa de panqueca? E saber que se eles não tivessem encontrado com aquele soldado, Sarah poderia estar viva, por não terem se infectado através dos alimentos. Joel fala para eles irem por outro caminho. Vamos pela floresta. Ele então encontra uma vala com corpos de pessoas que foram mortas pela Fedra há 20 anos. E a cena mostra um pedaço de tecido enrolado em ossos, fazendo a transição para 20 anos atrás, mostrando essa mãe com o mesmo tecido segurando seu bebê, mostrando que foram essas pessoas que foram atiradas na vala. Vemos então Bill escondido em seu bunker de sobrevivência, e note que não vemos seu rosto por completo, mostrando que Bill é uma pessoa fechada do mundo, tanto fisicamente quanto emocionalmente, confirmada mais à frente, quando Ellie lê a carta deixada por ele. Eu odiava o mundo e fiquei feliz quando todo mundo morreu. Quando o soldado vasculha a casa de Bill e não encontra ninguém, Bill fala. Hoje não. São os lambibotas da nova ordem mundial. Bill fala isso devido a uma teoria conspiratória que surgiu nos anos 90, até o início dos anos 2000. Essa teoria refere-se que o governo planejava a implantação de um governo mundialmente totalitário. E vemos na tela de Bill que ele ainda utiliza o Windows 2000, mesmo o Windows XP já estando disponível para download em 2003. Mas faz sentido Bill não ter atualizado o sistema, sendo que esse poderia ser um método de rastreamento até ele. Quando Bill acende as luzes, vemos a última edição de Armas e Munição, lançada em fevereiro de 2003, antes do surto mundial.
e vemos alguns galões de ácido sulfúrico, que mais à frente vemos que Joe utilizaria para fazer uma bateria de carro. Bill sai de sua casa utilizando a máscara de gás utilizada no jogo. A série adaptou o método de contaminação para eliminar a utilização de máscara, pois, em alguns episódios, os atores passariam a maior parte das cenas com máscara, e Bill, utilizando ela aqui, possa ser devido aos rumores de que o fungo se espalhasse pelo ar no início do surto. Bill sai para coletar recursos, como gasolina e materiais na loja de construção. E quando ele volta para casa, podemos ver uma igreja presente ao fundo, fazendo referência ao local onde Bill se refugia no jogo. Bom, se tem alguma coisa para confessar, esse é o lugar. 4 anos depois, vemos Bill soldando uma peça em uma serra circular compacta, a mesma peça que será usada como lança-chamas contra os saqueadores mais à frente. Quando Bill é atingido, ele fala para Frank deixar o gás aberto, Deixa o gás aberto, deixa o gás aberto. de modo que as serras fazem faísca e acendem a chama através do cano que é utilizado para a passagem de gás. Bill reativou a usina de gás natural quando a cidade foi evacuada. Bill vai verificar o buraco que Frank caiu. Ele então utiliza o equipamento da Fedra para verificar se uma pessoa está infectada. Como conseguiu isso? Essa é uma pergunta que o episódio não responde, pois a Fedra levaria algum tempo para desenvolver esse equipamento, não sendo possível Bill pegar isso no início do surto, sendo mais provável que ele tenha pego esse aparelho em algum soldado morto da Fedra. Quando Bill leva Frank para casa, Frank se levanta e passa a mão em uma estante empoeirada, mostrando que Bill passa grande parte do seu tempo protegendo sua casa, mas não consegue tempo para desfrutá-la. Não tá? Quando Bill vai servir Frank, vemos que ele utiliza uma louça de porcelana e um suporte para o prato não danificar a mesa. E Bill serve o vinho, segurando a garrafa por baixo, enquanto mostra o rótulo. Detalhe que possivelmente Frank percebeu, Eu sei que não pareço desse tipo. Parece sim. enxergando Bill como ele realmente é, não a fachada que ele mostra ser. Quando Frank vai tocar o piano, ele toca a música mais rápido, provavelmente para fazer Bill se sentir desconfortável ao ponto de fazê-lo tocá-lo, revelando para Frank quem ele realmente é. E a música que eles tocam é dos anos 70, que de acordo com o código usado por eles, significa que há novos estoques. Nesse caso, representa Frank, entrando na nova vida de Bill. Corta para 3 anos depois, e vemos a discussão entre Bill e Frank, fazendo referência ao jogo, onde Frank se cansa das paranoias de Bill e vai embora, mostrado no bilhete deixado por Frank antes de se enforcar. E na série, eles resolveram deixar esses dias de tensão entre os dois, tudo isso devido a Frank querer arrumar a fachada das casas para receber Joe e Tess. Eu só tô pedindo um pouco de tinta e gasolina pro cortador de grama. E durante a refeição, vemos ao fundo que as casas estão pintadas e a grama foi cortada, relembrando um pouco os dias normais. É muito bom fazer uma refeição civilizada num lugar tão bonito. Joel comenta que eles podem se ajudar, A zona de quarentena tem coisas que vocês não têm. Livros, remédios. prenunciando que Bill utilizará os remédios para se eutanasiarem anos depois. Quando Joe e Tess estão indo embora, vemos Frank comentando sobre a utilização de um código através do rádio para se comunicarem. Código no rádio pra caso alguém estiver escutando. Código que vimos no primeiro episódio. Na noite do ataque, enquanto Bill está lá fora enfrentando os saqueadores, Frank pega sua arma que está na cabeceira de seu quarto, o mesmo lugar onde Ellie encontra a arma no final do episódio. Frank sai de casa e chama Bill, fazendo com que Bill se vire, sendo acertado nas costas, e o ferimento que vemos em sua barriga é o local de saída da munição, não tendo nada para ser retirado. Talvez seja esse o motivo de Bill ter conseguido se recuperar do ferimento. Já em 2023, vemos ao fundo que as casas já não estão bem tratadas, isso devido aos dois já estarem velhos, e Frank precisar utilizar uma cadeira de rodas, isso devido a um câncer terminal, Não existia cura pra isso nem antes do mundo acabar. fazendo com que Frank comece a perder os movimentos dos membros, se assemelhando ao primeiro infectado que vimos na série. Vemos que Frank adotou a pintura de quadros como hobby, por passar tanto tempo em sua cadeira de rodas, e é-nos mostrado um quadro de Joe com seu casaco marrom, o mesmo que ele utiliza no jogo. Bill coloca Frank em sua cama. E na manhã seguinte,
vemos Frank parado na cadeira de rodas, se assemelhando à Sra. Adler, do primeiro episódio. Frank revela para Bill que esse será seu último dia, Porque hoje é meu último dia. pedindo para Bill fazer todas as coisas que ele goste e queira fazer, relembrando alguns momentos que vimos ao decorrer do episódio. Me dá só mais um dia bom. Passeando, indo até a boutique que Frank havia reformado, E eu vou reformar umas lojas. A boutique? se casando, e como sua última refeição, Bill refaz o mesmo prato que havia feito no seu primeiro encontro. Quando Joel e Ellie chegam algumas semanas depois, Joel olha para um vaso de flores murchas, percebendo que Frank já não está mais no local, por isso ele fala o nome de Bill primeiro. Bill, Quando eles entram na casa, vemos as velas derretidas. Quando Bill levou Frank para a cama, as velas ainda estavam acesas. E mais ao lado, vemos o quadro de Bill incompleto, podendo insinuar que sua vida terminou um pouco antes, devido à sua decisão. Quando Joel abre um pouco a porta do quarto de Bill, a porta da frente é fechada. Isso devido a Bill ter deixado a janela do quarto aberta, criando uma corrente de ar, fazendo a porta se fechar, impedindo que Joel visse a cena deles na cama. Mas não deve ser bonito de ver. Joel volta e vê Ellie lendo a carta que Bill deixou para ele. É do Bill. Ellie então entrega a chave do carro para Joel e perceba que a mesa está toda empoeirada, fazendo com que a casa volte ao estado original de quando Frank se encontrou com Bill, com poeira nos móveis. Ellie começa a ler a carta. Você deve ter achado isso, Joel. Isso faz referência ao jogo, onde encontramos algumas cartas deixadas para trás, com a opção de lermos, podendo entender um pouco o passado do autor da carta. Joel vai até a garagem e deixa a bateria carregando, tô preparando a bateria do carro, deixe carregando. e cita as mesmas regras para Ellie, regras que vimos no jogo. Regra 1, não fala da Tess. Nunca. Na verdade, cada um fica com a sua história. Olha só, as coisas vão ser assim. Você não fala da Tess. Nunca. Acho melhor não falarmos das nossas histórias. Regra 2, não conta pra ninguém a sua situação. Se virem essa mordida, vão te dar um tiro na mesma hora. Segundo, não conte a ninguém sobre o seu estado. Vão achar que é louco ou vão tentar te matar. Regra 3, você obedece quando eu mandar. Foi claro? Foi. Repete. É só te obedecer. E por último, você faz o que eu disser, quando eu disser. Entendeu? Claro. Repita. O que disser é uma ordem. Ao descerem para o porão, entendemos por que a música dos anos 80 estava tocando. Por que tinha música tocando? Bill tinha que reiniciar o sistema toda semana. Se não fizesse isso, a música ficava tocando indicando o perigo lá fora. Nesse caso, algo havia acontecido com Bill e Frank. Por isso, Joe fica frustrado no final do primeiro episódio. Qual era a música? Wake me up before you go, go. Enquanto Ellie coleta recursos, Joe encontra uma caixa com roupas femininas. E Ellie passa a usar a mesma camisa que vemos no jogo. Após a bateria ficar pronta, Joe e Ellie entram no mesmo carro mostrado no jogo. Mas no jogo, Ellie parece entender como funciona um carro, Eu sei fazer o carro pegar no tranco. pois na série ela não sabe o que é um cinto de segurança, mostrando um pouco sua inocência. Põe o cinto. O cinto. E o episódio se encerra mostrando Joe e Ellie através de uma janela aberta, se referindo à janela da tela inicial do jogo. E a música ao fundo é a mesma de quando Bill e Frank se encontram pela primeira vez. Se gostou e quiser uma continuação, não se esqueça de se inscrever e comentar. Até o próximo vídeo.